Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Será que estamos pasteurizando as nossas soluções e também, em consequência disso, as experiências que estão sendo geradas aos clientes? Estamos nos limitando às mesmas referências e tornando as expressões visuais previsíveis? É sobre isso que vamos debater hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu conto com a presença de duas pessoas incríveis, ambos diretores da Future Band de São Paulo. Salve, salve, Rodrigo Valdevich e Rodrigo Alarcon, os Rodrigos. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem, Luan, e com você? Tudo jóia também. Tudo certo, Luan. Pô, que bom, cara. Fico feliz aí que vocês vieram participar aqui do Papo de UX. Eu acho que vai ser uma conversa incrível. Principalmente sobre essa questão de experiência digital, né? O limite da criatividade. Muitas coisas hoje estão feitas meio que bem parecidas, bem próximas de uma coisa ou outra. E eu acho que falar sobre isso é super importante até pra gente começar a pensar de fato fora da caixa, né? Aquela velha frase sobre isso, onde muitas das vezes a gente fica realmente no Ctrl+C, Ctrl+V. Isso pode estar atrapalhando aí o impacto que as empresas podem estar oferecendo aos clientes, né? Mas antes, eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera. Pra quem gosta aqui do Papo de UX, deixa aí o seu like na plataforma de podcast que você está ouvindo. Principalmente se for pelo Spotify, tem as 5 estrelas que você pode clicar aí e ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos conteúdos que produzimos por aqui. E se você quiser ajudar também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, pix@papodeux.com.br. Tem também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que está no link deste episódio, e também um e-book sobre os 300 termos de UX produzido aí pelas minhas amigas Paola e Carol, que também está no link na descrição deste episódio. E galera, vocês sabem que o Papo de UX conta com o apoio da Tera, que além de ser uma escola fantástica de produtos, é também uma plataforma de transformação para quem busca evoluir na carreira de produtos digitais e mudar o jogo de verdade. Com uma abordagem prática e focada no mercado, você aprende a tomar decisões estratégicas que realmente impactam seus resultados. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência que vai além do aprendizado, proporcionando uma mudança significativa na forma de você atuar. Seja para quem está começando ou já tem experiência, a Tera é a alternativa certa para impulsionar carreiras e abrir novas oportunidades, preparando profissionais para serem líderes no mundo digital. Então aproveita e clica no link que está na descrição deste episódio e comece agora mesmo um novo futuro para a sua carreira. E Rodrigos, eu queria ouvir aí de vocês, como que vocês começaram a jornada profissionais de vocês aí, como é que foi agora serem diretores de uma empresa, de uma grande companhia, como que foi essa jornada, e fiquem à vontade aí pra quem quiser começar, o Valdevich ou o Alarcon. Cara, muito prazer estar aqui, muito bacana. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então é uma experiência nova aqui pra mim, mas ouço muito podcast, acho muito bacana. O especialista aqui, na verdade, em UX é o Alarcon. Mas eu comecei minha carreira como designer gráfico de marca, enfim. Na verdade, eu sou formado, eu costumo dizer que eu sou publicitário de formação e designer de coração. Eu cheguei a fazer design na Miami School, mas não é um curso de formação mesmo, como uma universidade, né? Enfim. Depois de formado como publicitário, eu cheguei a trabalhar em algumas agências pequenas, trabalhei em marca de moda, mas nunca exercendo de fato uma carreira de publicitário mesmo, né? Sempre pendendo ali pro design de alguma forma, mesmo antes de saber que era isso que eu queria fazer. E aí chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, putz, eu gosto de design, eu vou focar um pouco mais nisso, né? Aí eu fiz Miami School, ali em 2007, se eu não me engano. E aí eu meio que dei um reboot na carreira, assim, né? Eu voltei pro estágio, com 24 anos, e aí eu fui parar na Future Brand. Eu consegui uma vaga de estágio ali na Future Brand em 2008, e aí comecei a minha carreira lá, como designer, enfim. E aí esse universo foi se expandindo muito, assim, pra mim, né? Porque aí dentro da Future Brand, o design, ele era só uma parte. E aí eu fui crescendo ali como designer, mas fui adicionando outros skills, assim, né? Principalmente de estratégia. E ao longo do tempo, conforme você vai evoluindo, vai gerindo equipe, enfim, primeiro equipe de design, depois a gente começou a trabalhar com equipes multidisciplinares. E aí a liderança de uma equipe multidisciplinar exige falar sobre tudo, né? Você lidar com o cliente, você não pode ser monotema, né? Falar só sobre design. Você precisa conseguir gerir o projeto como um todo, porque o design é uma das disciplinas. Então eu fui adicionando esses novos conhecimentos, essas novas skills, e aí comecei a me considerar um designer / estrategista. E aí, em 2019, acho 2018, 2019,
eu me tornei sócio do Future Brand, 10 anos depois de entrar como estagiário. E aí, no meio desse período, outras coisas foram se adicionando também, porque a gente começa a falar de uma entrega que é muito maior, né? E aí eu comecei a entrar em universos de comunicação, e um outro foi também o de experiência digital, onde eu comecei a trabalhar junto com a Alarcon, né, num time especialista, e olhar a experiência digital também com esse viés de branding e estratégia. Então, aí hoje a gente está aqui juntos, trabalhando numa desses times especialistas, meio que se complementando, né? Eu com um olhar de designer, de estrategista, também já conhecendo bastante do universo digital, mas com um olhar complementar ao do Alarcon, né? Pô, que legal, cara. E bacana ver, assim, que você entra numa empresa como estagiário e se torna sócio, né? Eu acho que isso é muito bacana, assim, é inspirador, sabe? Pra várias pessoas que às vezes estão em início de carreira, que às vezes entram numa empresa, mas vou entrar aqui como estágio, vou ganhar pouco. Pô, você não sabe, quem sabe um dia faz igual o Valdevite aí, se torna sócio da empresa que você tá entrando. A gente nunca sabe o futuro aí corretamente, né? Bom, vou puxar para cá. Bom, prazer estar aqui, Luan. Obrigado pelo espaço aí também. Eu comecei minha carreira nesse meio do digital, minha carreira profissional, na verdade, uma coisa está amarrada à outra. Em 2002, eu comecei trabalhando numa produtora como estagiário na época, e desde o princípio eu tive uma conexão muito forte com essa questão de UX. Na época nem se utilizava, na verdade, essas terminologias. Na época acho que a gente nem tinha cursos também muito focados na experiência digital. Então a gente meio que foi aprendendo, fazendo desde o começo ali. Eu trabalhei nessa produtora de 2002 até 2018, até entrar 2017, até entrar na Future Brand. Acho que meu papel sempre foi um papel mais de gestão de projetos como um todo, desde o princípio. Então, desde o telefone tocava de um prospect, eu ia lá, entendia o que era aquele cliente. Na época eu ia lá, tirava a estrutura, anotando quais são as sessões, quais são os conteúdos, as funcionalidades que aquele cliente tem, o que ele faz, o que ele tem de produto, de serviço, para eu tentar dimensionar qual seria o tamanho daquele projeto. E aí da proposta, uma vez aprovada, garantir, né, que as entregas seriam feitas da melhor maneira possível, que a gente ia conseguir contar a história de quem que era aquele cliente, e aí pensar nessa experiência de como eu apresento no design ali, né, como a gente quebra os capítulos na hora de contar e apresentar a sua história, até depois do design, como a gente vai desenvolver aquilo também. Então, de alguma forma, essa parte do UX sempre esteve muito conectada com o dia a dia desde o começo. Na Future, eu entrei para ajudar a desenvolver essa área do digital, e eu entrei, no momento que eu entrei, já entrei com um time de desenvolvimento também, para trabalhar junto com a parte de desenvolvimento dos designers com uma pegada mais de UX desde 2018, e é isso, estou aí desde uns 5, 6 anos já aqui na frente desse time de digital junto com o Valde. Pô, que legal, cara. Então você deve ter feito muito site em Flash na época, 2002. Deve ter feito muito hot site, né, que fazia para os cantores, assim, ou para promover algum evento. Talvez a galera que tá ouvindo a gente nem conheça muito bem o termo hot site. Para quem não conhece, assim, era uma página que fazia um site exclusivo para promover algo. Era muito comum cantores fazer para divulgar álbum novo, CD novo, eventos em específicos que se faziam. E aí o pessoal criava esses hot sites, e era muito comum também usar o Flash, que era da Adobe, que antes da Adobe comprar, na verdade, era da Macromedia. A Adobe comprou a Macromedia inteiro, que veio com o pacote do Dreamweaver, o Flash e o Fireworks. E o Flash você conseguia fazer as animações lá. E, você falou aí, sempre que a galera vem aqui falar dessa época, eu lembro, assim, de horas e horas tentando fazer várias animações e programar lá com o ActionScript do Flash. Passei várias madrugadas estudando pra isso, hein? Uma nostalgia, né? Era um tempo legal, assim, a gente aprendia muito. Dá uma nostalgia. Cara, era praticamente só o projeto em Flash até, né, o iPhone bombar, até o iPad vir e não colocar o Flash dentro, e aí todo mundo tem que correr atrás para desenvolver em outras tecnologias, começar a desenvolver em HTML. Fizemos muitos hot sites, muitos sites institucionais. No começo a gente trabalhava muito para moda, assim. No lugar que eu trabalhava, a gente tinha uma galera, assim, bem fera no design, no Flash, na animação. E acho que esse era um segmento que se preocupava
preocupava bastante em ter uma presença digital diferenciada, assim, sabe? De se expor de uma maneira muito conectada com o posicionamento da marca ali, com a identidade e ter essa linguagem bem coerente também nesse universo digital. Mas foram projetos para diferentes segmentos mesmo, assim, e dos mais diferentes, né? Tipos de projetos, sites mais institucionais, fizemos sites mais promocionais, sites de lançamento, hot sites, como você mencionou. Uma época bem bacana também, aprendi bastante, comecei ali com a mão na massa desde do início. Vocês falando disso aí, me veio na cabeça, às vezes a gente vai esquecendo de coisas assim, né? Eu cheguei a fazer também, mesmo antes de entrar na Future Brand, assim, eu cheguei a fazer curso em Flash, eu fiz sites em Flash, tentando descobrir coisas ali, né? Eu sempre lembro de ter visto a primeira vez um site em Flash que era daquele, se não me engano, era Eyes for You, alguma coisa assim, era de uma agência gringa. E aí, a primeira vez que eu vi esse site, assim, eu falei, caralho, explodiu a cabeça, assim, né? Tá que negócio de um animal, assim. Enfim, depois o Flash morreu, né? Por uma série de motivos, mas eu lembro muito daquele momento, assim, que eu falei, nossa, isso é muito diferente, assim. Quase já entrando no nosso papo de hoje, assim, é mais raro hoje em dia você ver coisas assim, né? Você fala assim, puta, isso é muito diferente, isso é muito inovador, assim. Acho que a gente não tinha tantas regras, que eu acho que era um pouco do papo aqui, né? A gente não tinha muitas regras, muitas limitações, tantas tendências a serem seguidas, e eu acho que o pessoal trabalhava de uma maneira mais solta, descobrindo, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, mais experimental. E até já puxando mesmo para isso, né? Eu lembro muito de sites da Elma Chips, que eram muito animados, assim, que realmente eles levavam o brand para dentro do digital ali, dos sites, né? Era mais difícil, tal, você ter acesso a isso, né? Nessa época a internet era mais cara você acessar. Eu, às vezes, para acessar eu tinha que ir em Lan House, mas quando eu comecei a trabalhar eu já acessava no próprio trabalho ali como designer. O primeiro computador que eu comprei, eu pagava o computador, eu pagava a internet, porque era muito caro e eu não tinha uma condição financeira muito boa, então eu fiquei vários meses sem ter acesso à internet em casa. E hoje, cara, né? A maioria da população, assim, tem a internet na palma da mão. É muito louca essa evolução. Porém, em contrapartida, a gente vê que a experiência nesse universo digital não é mais igual vocês estão comentando, né? Nessa época do Flash, tinha esse brand, tinha essa criatividade de você pensar realmente como fazer aquilo de forma que vá transmitir, de fato, a marca ali. E hoje a gente vê muita coisa comum. Como que vocês enxergam essa evolução dessa experiência das pessoas no digital? Né? Eu queria entender um pouquinho de vocês. Como que vocês veem isso, sabe? Essa evolução? Porque teve uma evolução da tecnologia. E da experiência como um todo, vocês acham que também evoluiu ao ponto de tá legal? Ou pra vocês, pô, a gente evoluiu na tecnologia, mas as experiências hoje realmente estão muito parecidas e a gente perdeu a essência de colocar o brand junto ali, a própria marca. O Alarcón comentou ali sobre a questão da moda. A moda tem muito disso, né? Dessa pegada ali. Eu acho que às vezes até um sites de moda hoje ainda consegue, quando não é e-commerce, né? Quando é mais institucional, eu vejo ainda um ou outro usando um pouco mais ali da criatividade em pensar numa experiência que a pessoa possa ter um pouco diferente. Mas, das demais, acaba que realmente é muito parecida as coisas, né? Acho que a gente tem alguns pontos aqui. Acho que hoje também o consumidor, ele não tem muito tempo a perder, né? Então, assim, ele quer navegar de uma maneira muito objetiva e se resolver. Então, se ele entra num projeto, num site, sei lá, num aplicativo, ele se perde, não consegue navegar, para ele é um problema e ele tá ali ele pode abandonar essa navegação, o que ele estava fazendo ali. Então, a gente não pode desprezar isso também quando a gente vai criar e vai pensar em novas experiências. Acho que isso é um ponto importante. Então, esse é algo que a gente debate bastante aqui dentro, porque o Valdi também está sempre provocando, né, pensando em experiências de marca, como a gente se diferencia. Então, eu acho que para a gente se diferenciar, a gente tem que levar em consideração qual que é o objetivo, né, daquele projeto. É um projeto de conversão? Então, é um e-commerce. Então, a gente tem que ter uma margem. A gente tem que pensar na experiência, assim, como a gente se diferencia, como a gente cria um branded moment, como a gente diz aqui, como a gente cria um efeito wow. Mas a gente não pode deixar de lado que em poucos cliques ele deveria, né, conseguir navegar, se resolver e fazer o checkout. Então, esse é um ponto.
E, às vezes, para fazer grandes mudanças, né, nesse fluxo, nessa experiência, a gente também vai precisar de mais tempo, né, para pensar, para repensar, eventualmente, algumas convenções, né, para quebrar alguns paradigmas. Isso exige esforço e tempo, né, de trabalho, de design, de tempo de análise, de mensuração, de resultado. Então, eu acho que dá para fazer, dá para criar. A gente tem que levar em consideração, acho que um fator tempo e um fator investimento, né? Então, quanto que aquela marca também, aquele cliente está disposto a investir para poder se diferenciar de uma maneira mais forte. Acho que esse é um ponto importante. Do meu ponto de vista, acho que a experiência do usuário evoluiu muito em termos funcionais. Obviamente, com a tecnologia, isso ajudando, né? Você ter mais possibilidades de, enfim, internet mais rápida, ou dar menos problema, ainda que tenha muito ainda, né? Mas evoluiu muito do ponto de vista funcional, para ser mais assertivo, direto ao ponto, que nem o Alarcon falou. Mas, sinceramente, eu não consigo enxergar grandes evoluções do ponto de vista de experiência mesmo. Aí não falando da experiência funcional, mas da experiência mais usual mesmo, assim. Quando o Google lançou o Material Design lá, né? Todo mundo foi pro mesmo lugar. E aí, eu lembro que isso, na época, foi, é legal, isso, bacana e tal. Mas não chegava a ser uma coisa uau, né? Eu acho que conforme a gente vai aprendendo sobre coisas que funcionam dentro da experiência do usuário, é meio que a gente acaba falando assim, isso aqui super funciona, as pessoas sempre navegam desse jeito, a gente sabe que a pessoa clica, e aí a gente meio que se amarra naquilo sempre, porque você sabe que aquilo funciona. Então aí você fala, então se isso funciona, eu não vou mexer. Então isso acaba meio que virando uma amarra. Então eu não sei nem se chega a ser tendências, mas sim mais os aprendizados que a gente vai tendo, eles vão, criando umas certas amarras, porque você sempre acha que aquilo vai funcionar, e em muitos casos é verdade, mas isso cria meio que uma barreira, né? De você experimentar uma coisa diferente e até o medo de errar e dar ruim mesmo, né? Eu vejo que a experiência funcional ela evoluiu bastante, mas justamente essa evolução foi amarrando um pouco essa experiência mais branded, né? Será que é medo das empresas também em investir? Elas chegarem, por exemplo, aí para Future Brand e falar para vocês assim, poxa, quero investir, quero arriscar. Esse site não é para conversão, vai. Porque hoje em dia também eu tenho a sensação que tudo é conversão. Não, tem que converter. Não, mas tem que converter. Não, mas tem que converter. E falta um pouco do investimento em brand, de fato. Em falar, não, isso aqui é para brand, é pra galera lembrar. E aí eu vou trazer exemplo aqui, Coca-Cola. Poxa, durante muito tempo, a Coca-Cola fez muito comercial, muita coisa, para marcar como um brand mesmo. Porque ela, durante um período, se a gente pegar históricos, né, de pico de quem lembrava de Coca-Cola, ela tava na cabeça de um monte de gente e ela nem precisava fazer mais propaganda, porque ela tinha chegado num pico, né, de marca, assim, onde todo mundo falava em Coca-Cola. Hoje já mudou um pouco o cenário, tem outros refrigerantes, tem a questão da gente estar no momento agora mais fitness, mais saudável, então já mudou um pouco. Mas eu lembro alguns anos atrás que tinha isso. Todo mundo, cara, lembrava de Coca. Por quê? Porque ela investiu, pelo menos na minha percepção, investiu muito em brand. Hoje eu tenho a sensação que muitas empresas não querem investir nisso, elas já querem investir em algo que vão converter. Vocês têm essa percepção e poderiam falar um pouquinho sobre essa visão aqui também que eu trouxe agora, assim, que eu estava pensando? Isso é muito real. Existe uma... que aí vai além do UX, né? Que é uma necessidade de construção de marca muito rápida. Então, eu tenho que fazer alguma ação, seja publicitária, seja no digital, seja UX. Isso tem que dar um retorno amanhã. E aí não pensa no longo prazo, né? E a construção de marca tem uma parte grande que é, eu preciso ter a parte que vai acontecer já, porque o meu negócio precisa girar, né? Mas se você não pensa na construção de marca a longo prazo, chega um momento em que a sua marca, ela perde uma coisa super importante, que é justamente isso que você está falando da Coca-Cola, né? Tem algo ali que é intangível, que você não sabe nem às vezes nomear, mas que você lembra daquela marca, né? E ao ponto que se você foca muito no curto prazo, isso acaba atrapalhando muito com a construção de uma marca que é lembrada, que é desejada, que é amada. A gente, felizmente, tem dentro de casa, na verdade, algumas oportunidades, alguns casos de clientes que eles não estão tão preocupados com a conversão quando a gente vai fazer um projeto digital pela natureza do negócio deles. Então, sei lá, eu tenho um cliente que ele
ele está presente, o lead dele tá num evento, onde ele apresenta, ele entrega um cartão de visita e a pessoa, por mais que a gente faça um grande esforço, um trabalho de SEO, não faz sentido para o negócio dele a pessoa fazer um search no Google e a partir de ter encontrado essa empresa no Google aí que ela vai fechar negócio, sabe? E aí a gente tem oportunidades realmente de pensar a experiência de uma maneira diferente desde o princípio, assim. Teve clientes que já falaram para a gente, assim, para mim não importa SEO, não me importa a parte de mídia, meu negócio eu vou no evento, eu vou conversar com as pessoas, eu entrego um cartão de visita, eu preciso de um site que seja uma extensão do meu cartão de visita, que seja uau, que ele entre, entenda o que eu faça, entenda que eu tenho um posicionamento totalmente diferente, e isso sim vai me ajudar a vender, vai ajudar a contar minha história, e vai ajudar a fazer meu negócio girar. E por outro lado, quando a gente está falando de produtos, né, de projetos que têm um objetivo muito mais de vender ali, sei lá, por exemplo, o e-commerce, para ilustrar que fica, acho, um pouco mais fácil a visão, B2C, e aí acho que realmente as dificuldades são um pouco maiores, e acho que as mudanças são possíveis, sim, dá para trabalhar a marca, mas acho que aí tem um investimento maior aí para conseguir fazer essas mudanças e parar de pé essa evolução da experiência digital de uma maneira diferenciada. Ainda do ponto de vista do cliente, eu vejo muito também uma coisa entre as áreas, principalmente de empresas grandes, assim, onde você tem a área de branding, de marca, de marketing, versus a área de, vamos chamar aqui, de produto, né? Principalmente as empresas que já nasceram digitais, assim, elas têm uma veia muito forte, tem pessoas de UX dentro e pessoas que estão desenvolvendo o produto ali. E muitas vezes tem esse embate, assim, né? O time de marketing tá querendo puxar um pouco mais, mas o time de produto que tá muito ali no desenvolvimento mesmo, fazendo o negócio acontecer, ele sabe muito mais detalhes do que funciona, do que não funciona. Eles têm um pouco mais de aversão a coisas que são diferentes ali, né? E eu super entendo, porque é a tarefa daquele time ali, né? Fazer aquilo funcionar. Então tem sempre essa rixa, assim. A gente vê que, por exemplo, quando a gente constrói uma marca e muitas vezes a gente faz isso de forma colaborativa, né? E aí, quando você tá ali fazendo um workshop para começar a desenvolver, né? E você traz o time de produto, as preocupações são sempre muito no sentido funcional, né? Então, essa tipografia tem que dar legibilidade, essa ilustração ela tem que funcionar desse jeito, porque você tá numa área pequena e aí você não consegue expressar tudo o que você precisa com a marca. Você tem um fluxo que você precisa seguir, você tem que usar essas cores porque essas cores funcionam. Então, começa a se criar algumas limitações ali, então quase que não se permite a experimentação. Obviamente, um receio de dar errado, né? E que dá para super entender, mas realmente ele cria umas limitações de testar, pelo menos, né? E aí, como é que vocês fazem para lidar com isso? Por exemplo, né, eu vou trazer um exemplo aqui hipotético, vai. Chegam pra vocês e falam, cara, a gente quer um e-commerce, mas quer um e-commerce disruptivo, mas que converta. Aí vocês têm algum processo de, cara, a gente vai então levar isso pra um laboratório realmente de experimentação, vamos lançar um MVP, testar aqui. Como que vocês fariam num cenário desse, assim? Eu tô trazendo um cenário hipotético, mas a gente sabe que às vezes pode acontecer, né? Chegar assim e falar, quero que converta, mas não quero igual os e-commerce da vida aí que existe. Quero algo diferente, né? Sei lá. A gente sabe que é um risco realmente, porque tem as questões das heurísticas, as padronizações que o nosso cérebro acaba acostumando e é mais rápido ali, mas ao mesmo tempo o cliente quer algo diferente. Tá? E a gente sabe como é que é cliente, né? Às vezes o cliente fala, eu tô pagando e eu quero assim. E aí tem que lidar com esse tipo de situação, né? Acho que o primeiro ponto é a gente setar as expectativas, né? Muito do quanto que a gente pode, né, diferenciar do que são os padrões das convenções. A gente buscar bastante referência, bastante benchmark para ver o que se faz, o que a gente acha legal, o que a gente acha que não é legal. E aí também, acho que não olhando apenas para o universo de e-commerce, acho que a gente tem que ir além, olhar para outros segmentos também. A gente, em muitos casos, faz work sessions de cocriação com os clientes. Então, para entender também, primeiro, descer no detalhe dos públicos, pensar no que faz sentido a gente contar para eles, o que faz sentido a gente produzir em termos de conteúdo, de experiência, como a gente gostaria de se diferenciar. E a partir daí, acho que é começar a trabalhar conceito, né, para que lado que a gente vai.
E aí é tempo de testar, de desenhar interfaces diferentes, de ver o que faz sentido ou não, se a gente consegue proporcionar ainda assim uma boa experiência, mesmo com uma navegação totalmente diferente. A gente está vivendo muito isso agora, num projeto desse momento para um cliente que é um e-commerce e a gente, na verdade, tem muita história, muito conteúdo para contar. E aí, nesse caso, o que a gente está se preocupando muito é como a gente cria uma navegação, um caminho seguro para quem já sabe o que quer ou que vai fazer um search, mas ao mesmo tempo como também eu tenho uma oportunidade de criar um caminho, de contar histórias, de falar um pouco mais sobre o universo dos produtos que esse nosso cliente vende, porque a gente entende também que essa história é muito importante para o cliente na jornada dentro da marca, para ele seguir evoluindo, para ele começar a subir outros degraus, começar a consumir produtos de outros níveis. Então, a gente acredita que é totalmente possível, mas voltando no que eu comentei lá atrás, acho que vai um esforço aí de tempo também, sabe? De conseguir poder testar, sair um pouco mais fora da caixa, depois de analisar. A gente, nesse trabalho também, estava usando muito análise de dados, então entendendo como hoje, no projeto atual, as pessoas estão navegando, o que elas estão clicando, o que elas estão acessando. Então, essa navegação, esse perfil de padrão de comportamento, a gente também não... Se a gente matar por completo, talvez a gente tenha um grande problema. Então, a gente tem que pensar nesse público, mas, ao mesmo tempo, também a gente está... nesse caso, dando alguns outros passos aí para poder proporcionar uma experiência de marca que a gente entende que é mais adequada para esse cliente e que acho que pode trazer resultados melhores a médio e longo prazo. E aí, como a gente vai entender, vai descobrir, nesse caso prático que está em andamento, botar no ar, fazer teste AB, analisar resultados, ver o impacto que isso vai gerar a curto, médio e longo prazo. Eu acho que passa muito por uma coisa que o Alarcon falou. Para mim aí talvez esteja uma chave, assim, muito por conta dessa relação que eu comentei, né, sobre os times dentro dos clientes, assim, que é colocar todo mundo no processo desde o começo. Meio clichê isso, né, mas essa ideia de construir junto, ela é importante porque se você embarca o time de produto lá na frente, obviamente eles vão chegar com todos os escudos levantados, assim, né, de tipo, não, isso não funciona, tem que ser de outro jeito. Então, se não existe uma conversa desde o começo, de novo, não se permite a experimentação. Às vezes parece que eu sou contra esse universo da gente entender o lado funcional, e não é isso. O que me incomoda muito é justamente essa... De cara você fala, não, isso não dá certo. Não, tem que ser desse jeito. Isso acho que é o problema, na verdade, né? Eu apelidei de auxiliarização do design, né? Que é tipo, não, você tem essas regras aqui, você tem que seguir, não pode sair delas, senão vai dar ruim. E aí todo mundo vai seguindo aquele caminho, esse caminho vai cada vez mais se afunilando, né? Então, por isso eu acho que colocar todos os times desde o começo, é o mais importante. Pensar na experiência como um todo, né? Mesmo no e-commerce, você tem áreas onde você pode experimentar mais, talvez. Obviamente, quando você entra, sei lá, entrei no checkout, entrei no momento de compra ali, ali é a conversão, então permite menos experimentação. Mas tem outras áreas de um e-commerce, a home, principalmente, que dá para trabalhar de formas muito diferentes. Inclusive, talvez a gente esteja perdendo oportunidades que a gente nem sabe, assim, sabe? Porque não testou. Vocês comentaram aí sobre essa questão de ter algumas tendências relacionados com a questão do UX, né? Você até falou aí sobre a questão agora do e-commerce, da parte de carrinho e tal, que tem coisas que a gente vai seguir, porque realmente sabe que funciona, mas algumas que vocês olham hoje e falam, putz, todo mundo tá fazendo assim, mas, isso aqui já tá old school já, tá na hora de abandonar, porque por mais que funciona, poderia estar funcionando melhor. Tem esse tipo de situação que vocês olham isso pra hoje e veem esses padrões, que alguns padrões já poderiam ter sido abandonados? Eu, sinceramente, não enxergo muitas tendências, assim, grandes, assim, sabe? Você tem as mais específicas, que é o scroll infinito, mesmo dentro do carrinho, né? Você tem uma lógica ali para seguir, mas acho que eu não tô falando que a gente tem que abandonar, tá? Mas o tal do minimalismo ali, né, ele de certa forma, ele também cria algumas restrições até, aí nem do ponto de vista funcional, até de design, assim, né, de você falar que site clean, site limpo, esse é o que vai funcionar. E eu
gosto muito do minimalismo como designer, mas achar que só isso é o caminho, acho que esse é um problema. Então, tudo flat agora. E isso se transbordou, inclusive, não só para a experiência digital, mas para as marcas mesmo, né? Esse lance da oxelização eu vejo indo para um universo que não é nem digital, né? Todas as marcas hoje estão indo para um mundo flat, com uma tipografia sem muita expressividade, né? Porque ela tem que funcionar bem, ela tem que ser legível. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar. Você partir do princípio que no digital tudo tem que ser minimalista para funcionar, eu não acho um caminho, não acho que o caminho é só esse, assim, sabe? As marcas perderam expressividade, elas perderam a essência às vezes, né? Eu acho que tem tendências que chegam para virar para requisitos, né? E devem ser mantidas, né? Desde por exemplo, quando a gente está falando de um site mobile first, né? Pensando mesmo tendências anteriores que hoje são pré-requisitos, questão de acessibilidade, enfim. Mas tem tendências que surgem, acho que nesse âmbito, por exemplo, do que o Valdir estava comentando, e pode ser ligadas ao perfil, ao padrão de design, ou até, eventualmente, em relação a alguns elementos que deveriam ser utilizados, que a gente tem que ver se faz sentido, até de funcionalidade, que a gente deveria ver se faz sentido para cada uma das marcas. Se tem fit com posicionamento, com identidade visual, com perfil de projeto. E aí eu estou comentando, por exemplo, será que quando surge uma tendência de elementos 3D, será que todo projeto deveria ter elemento 3D? Quando a gente fala sobre personalização, uma marca que está começando, que está fazendo o primeiro projeto, será que ela deveria pensar e focar em tudo deveria ser hiper personalizado, né? Para permitir que o cliente customize do jeito que ele quiser? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também quando a gente vê tendências surgindo. Acho que é legal a gente olhar, a gente ver se faz sentido para o nosso caso, para o nosso momento. Mas eu não acho que tem tendências que foram exatamente ultrapassadas. Acho que é isso, é de analisar se faz sentido para cada cliente, para cada projeto, para aquele momento que a gente está. Isso é muito real. Clientes das marcas, enfim, eles olham uma coisa acontecendo e falam: nossa, eu preciso ser assim, mas nem parou para pensar se isso faz sentido para o seu contexto, para a sua marca, né? Eu acho que é um pouco isso. Tá todo mundo indo para o mesmo lado. Será que faz sentido isso para mim também? Às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? O Valdevich aí comentou a respeito do scroll infinito e me fez lembrar da série O Dilema das Redes, que tem na Netflix, que o próprio criador deste conceito disse que não é bom para a sociedade como um todo. Será que todo mundo precisa ter um projeto de realidade aumentada, né? Acho que é uma pergunta, assim. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir essa série da Netflix, eu acho que deve estar na Netflix ainda, por conta dos problemas que causou na sociedade. Da galera ficar meio que o vício que causa isso. Então, aí você falou, eu lembrei, aí eu pensei, cara, talvez, né, aqui é uma hipótese do Luan, poderia abandonar um pouco este conceito, mas as pessoas estão tão viciadas, e é o lance que eu comentei sobre converter, ou seja, as redes sociais quer converter as pessoas a ficarem mais tempo lá. Esse scroll infinito, né, esse método, essa aplicação, acaba que faz com que as pessoas ficam mais lá. Então as donas das plataformas redes sociais não querem tirar isso, mas em contrapartida causa um problema social, né? Então, querendo ou não, aquilo que a gente projeta pro digital acaba refletindo no mundo físico, que é essa questão social aí também, né? E aí até puxando uma pergunta aí, né? No projeto de vocês param para às vezes analisar esse impacto que pode causar socialmente, assim, para as pessoas no dia a dia? Eu acho que do ponto de vista de marca e negócio, não vou mentir, assim, em geral, em primeiro lugar sempre vem como aquilo vai performar melhor. A gente se preocupa muito com isso, sim. Como isso não chega a ser uma prioridade, ele acaba ficando meio de lado, assim, às vezes naturalmente, sabe? É um tema difícil, assim. Sempre quando a gente tá fazendo um projeto, pensando no e-commerce, se você tem ali o foco na conversão, né, é quase que meio que você vai fazer de tudo para aquilo acontecer. E se isso tá funcionando, e se isso mantém a pessoa ali no tempo de navegação, quanto maior tempo de navegação, melhor. É uma barreira difícil de ser quebrada, assim. Mas a gente costuma levar isso com uma preocupação, e eu acho que aí, de novo, se você experimenta coisas novas, de repente você acha outros caminhos, né? Que não sejam necessariamente manter a pessoa ali o tempo todo plugada para conseguir converter. Mas aí eu acho que expande para um universo do social, né? Que é o social, a experiência do social invadindo o universo mais transacional ali, né? Digamos. Então, você vai pegando
aprendizados e coisas que vêm de outros universos e vai aplicando, e se isso tá funcionando e tá convertendo, o cliente fica feliz. Então, é uma coisa difícil, assim, de não acontecer, sinceramente. Eu só ia fazer um comentário lá de trás aqui da questão do Scroll Infinito, que na verdade teria um apoio também do time de SEO, por exemplo, o portal de conteúdo, né? A paginação é importante, porque ela ajuda a ter mais conteúdos indexáveis de uma maneira mais fácil. Então, acho que o time de SEO apoia. Boa, com certeza, né? Quais ferramentas, vocês já falaram um pouquinho aí sobre isso, mas a questão de colocar cliente no começo do projeto ali para ir fazendo essa cocriação para poder realmente inovar ali junto, mas existem outros métodos e processos que vocês acabam aplicando nesses projetos para de fato conseguir, vamos realmente inovar aqui. Além de trazer o cliente ali junto, tá cocriando e tal, existem outros mecanismos que vocês acabam usando no dia a dia ali? No nosso contexto aqui, como o digital, ele é uma parte importante, mas ele é uma parte dos projetos. Em alguns momentos a gente até faz projetos específicos só de digital, mas em geral ele é uma parte de um processo, por exemplo, de um rebranding. Então, uma coisa que a gente tentou lá puxa muito isso, a gente fazer uma coisa que, então, pensa num processo lá, né? Você começa analisando quais são as questões da marca, aí depois você pensa, então, para esse momento, essa marca precisa se posicionar dessa forma. A gente procura não deixar o digital lá para o final, só como uma consequência, assim, trazer ele para o pensamento lá no começo, dentro desse contexto do diagnóstico, no posicionamento. Eu preciso pensar que o digital faz parte disso, né? Que a experiência digital já tem que estar pensada, que isso tem que fazer parte da análise mesmo, né? E do desenvolvimento ali. É a mesma coisa para quando você vai fazer identidade visual. Não adianta você pensar só a identidade para depois falar assim, agora vamos aplicar no digital. Não, ela tem que ser pensada já com esse viés, né? Então, a gente tenta fazer isso de uma forma que o digital esteja permeando o processo como um todo. E aí é que a gente geralmente tem a oportunidade de trazer o olhar de marca para o digital, para ele não ficar pasteurizado. Ele nascer de uma necessidade ou de uma proposta da marca que vai para o digital, e não de tendências que estão acontecendo e só porque está dando certo a gente vai usar dessa forma. A gente tenta trazer mais o olhar da marca, como aquele olhar tem que ir para o digital e não as regras do digital para a marca, né? Então, acho que isso, dentro do nosso processo, como a gente tem isso tudo dentro de casa, ajuda muito. Eu acho que talvez pela facilidade de botar projetos no ar, de criar novos sites, novas experiências, aplicativos, enfim. Eu acho que a tendência é que a gente acabe vendo o maior volume de projetos com experiências repetidas por essa questão de escalabilidade e por uma questão de, com isso, acho que o volume de projetos publicados vai ser muito maior. Mas, ao mesmo tempo, a ferramenta também, né, o IA, na verdade, ele permite a gente trabalhar e desenvolver também cada vez mais projetos melhores e diferenciados também. Então, eu acho que a sensação talvez seja de ver um volume maior de projetos mais parecidos, mas eu acho que vai ter muita gente ainda também sabendo explorar e trabalhando isso de uma maneira diferenciada, pensando em criar experiências mais conectadas com a essência das suas marcas, buscando um ponto de diferenciação aí. Eu vejo totalmente com bons olhos, assim, mesmo nesse sentido, sabe? Acho que apesar da gente acho que seguir vendo pasteurizados, a gente ainda vai acabar sendo muito surpreendido de maneira positiva ao navegar por aí, ao se deparar com projetos digitais. Com a inteligência artificial cada vez mais bombando, né? Essa não vai ter como correr ou como tentar abandonar, talvez, ou criticar como um scroll infinito, assim, né? Quem sabe, né? Vocês acham que, por conta disso, a gente vai ter cada vez mais experiências repetidas? Porque aí vai... Vou trazer um exemplo aqui. A gente já tem hoje, que você pega um design system ali, ou a marca, você fala para uma IA e fala, ó, cria para mim um fluxo de checkout aqui, de carrinho de compra de um e-commerce com essa marca aqui e tal, e puf. E aí já vai criar. E a gente sabe que a IA, ela vai aprendendo, ou seja, ela vai aprender aquilo que já existe. Então, se ela aprende aquilo que já existe, ela vai repetir. A consequência disso é a gente ter essas experiências das pessoas a usarem e utilizar essas soluções serem as mesmas. Claro que a gente sabe que a experiência nunca é a mesma por conta de ambiente, né, e tudo, e cada pessoa é única, mas muito semelhante, né, porque, vai ficar tudo meio que
mais parecido ainda. Você acha que a gente tá correndo esse risco? Ou na verdade não? A gente só não tá ainda sabendo usar essa tecnologia que a inteligência artificial pode nos proporcionar? Eu acho também, acho que a facilidade, ela tende a fazer com que as coisas fiquem meio parecidas, porque, putz, é só apertar um botão ali e sai uma coisa, porque ele já tem todo aquele aprendizado de histórico, ele vai meio que repetir. Mas acho que no momento que a gente tá, da IA, ainda que ele esteja evoluindo muito rápido, não dá para dizer com certeza, mas eu acho que assim, se a gente olha pro passado, foram grandes mudanças assim, no final das contas o que faz sempre a diferença é como você usa a ferramenta. Por exemplo, quando a gente começou a experimentar coisas para fazer imagens do Midjourney, né? Por exemplo. A gente chegou a brincar, assim, né? Putz, cria aqui alguns exemplos de interface de uma marca de moda. Aí ele trazia um monte de coisa tudo igual. E aí quando a gente ia criar imagem também, fotos normais, né? Aí você começa a ver nas comunicações, assim, em geral, você fala, puta, essa imagem é de Midjourney. Ela tem cara de Midjourney. Mas aí você começa a ver que tem gente que sabe usar melhor e aí, puta, você não sabe o que é. E você fala, puta, essa imagem aqui, ela é diferente. Porque a pessoa começou a experimentar, começou a saber usar melhor e fazer coisas diferentes com aquela ferramenta. Então, no final das contas, acho que é a maneira como a gente usa e como a gente vai aprendendo. E acho que, acima de tudo, é a intenção de fazer uma coisa diferente. E não só diferente pelo diferente, mas sim porque faz sentido para sua marca. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre bater muito, assim, né? Tipo, não quero... Vou fazer uma coisa aqui que só é legal. Não, tem que fazer sentido para construir o que você quer como marca. Então, se você tem essa intenção, não importa se você vai fazer em qual ferramenta, você vai buscar aquilo, né? Agora, se você quer só a facilidade de fazer uma coisa super rápida, cospe aí uma interface para um site de moda. Ele vai colocar coisas tudo igual, né? Então, é saber usar ali a ferramenta e ver o que você quer, qual é o objetivo. Eu acho que para um cliente faz sentido poder conseguir escalar o design uma vez que ele já foi desenhado, a base foi feita. Por exemplo, o Design System facilita muito a vida, o dia a dia do projeto, né? Então, eu preciso, sei lá, vou fazer N campanhas para um cliente, eu preciso criar novas páginas, eu preciso fazer landing pages para comunicar, enfim. Eu tenho que ter uma consistência também, né? Não adianta eu ter uma página com uma cara, com um perfil, uma outra totalmente diferente. Então, isso a gente via muito também antes. Então, garantir a consistência, eu acho que é algo importante, e a questão do escalável acho que ajuda no dia a dia e mitiga um pouco esse erro, esse problema de não ter consistência. Acho que escalar é bom, não deveria ser visto com uma visão negativa, não. Eu acho que a questão é a gente ter uma atenção para tudo que a gente for construir, seja uma landing page, um projeto, um site, um aplicativo. Enfim, se ele está conectado com o posicionamento da marca, o objetivo que a gente quer atingir, com a experiência que a gente quer proporcionar, acho que isso é importante. Acho que a questão da escalabilidade é um recurso que a gente tem para facilitar, e nem sempre facilitar é um problema na hora de criar e pensar numa boa experiência. Acho que o ponto é também, quando eu tenho um design system, é lógico que a gente não pode sair criando, né? Sair criando N componentes para cada página que eu vou fazer. Mas acho que a gente deveria ter um cuidado de olhar para o que a gente tem, ver se a gente deveria tentar se forçar a trabalhar, utilizar eles, né? O que a gente tem ali de componente, de recursos já que foi pensado, preparado e planejado, mas ao mesmo tempo também não se restringir. Se a gente acha que para contar uma história, para mostrar um conteúdo, para fazer uma nova jornada, a gente deveria revisitar e pensar em recursos novos, acho que isso deveria estar no radar sempre do time que vai trabalhar e para executar, para botar de pé uma página nova, um conteúdo novo, uma jornada nova, um fluxo novo. E o Alarcon aí comentou sobre questão de escalabilidade, né, de escalar. Eu lembro que eu ouvia bastante, design não dá pra escalar, E agora parece que dá pra escalar, mas ao mesmo tempo, será que a gente precisa escalar? Sabe? Vem aquela pergunta assim, será que tem necessidade de escalar design? Sabe? Tava refletindo aqui sobre a hora que o Alarcon comentou aí. Se a escalabilidade, ela tá num contexto de você partiu do princípio que aquele projeto como um todo você fez de uma forma que ele buscou essa conexão de uma forma diferente, de diferenciação. Eu acho que a escalabilidade ajuda muito na hora de você fazer um rollout ali, né? De você
levar isso para toda a experiência. E eu acho que nesse sentido é positivo. Mas, de novo, eu volto no princípio aqui da coisa. Como você começa o projeto e o que você quer com ele, qual a sua intenção e como você vai se diferenciar ali, né? O senso crítico, acho que poder sempre trocar com outros, acho que nunca ficar sozinho dentro de uma bolha também, acho que poder trabalhar com um time, com equipe, ter outras visões, que às vezes você não vai gostar de ouvir o que uma pessoa vai ter para te apontar ali, né? Então, acho que é fundamental, assim, não é sobre gosto pessoal, né? Quando a gente está desenhando, a gente tem que pensar que é para o público, são para outras pessoas navegarem. Você não vai apresentar um site para a pessoa, ó, navega por aqui, não. A pessoa vai digitar, vai acessar um URL, ela tem que se virar e conseguir entender, né, sobre o que é aquele conteúdo, aquele tema, aquele universo. Que é muito isso, é tentar na hora de desenhar se colocar no lugar do outro, na hora de poder trocar, tá aberto também para ouvir as críticas, o que as outras pessoas têm para dizer, entender por que eventualmente elas estão colocando aquele pensamento, aquela visão. É isso, perfeito, acho que matou a pau aí no senso crítico. Muito bom, eu gostei que o ponto que vocês trouxeram é sobre, cara, a gente tem que ter um pensamento crítico aqui, sabe? A hora que vai começar qualquer coisa, até o ponto que o Alarcon comentou sobre a questão do design system, já existe ali o design system, os componentes. Cara, esse componente de fato vai resolver esse problema? Ao invés de sair fazendo na loucura, sabe? Porque vai existir uma reflexão de fato ali sobre aquilo que vai ser feito, sobre a página que vai ser feita. E não simplesmente porque aquele componente já existe, funciona e está no design system, eu vou lá, coloco ele, entrego e tchau, obrigado, acabou, vamos pro próximo. E fica parecendo aquela coisa feita em série. A gente pega o próprio design system, olha para ele, olha para aquilo que a gente vai construir e faz uma reflexão. Poxa, realmente vai funcionar? Olha, não, a gente quer testar um negócio novo, então que tal a gente mudar esse componente? Enfim, testar coisas, né? O lance de testar, ver referências e ter essa visão crítica do que está sendo feito ao invés de sair replicando. Eu acho que esse talvez seja o ponto principal que talvez algumas pessoas, assim, até mesmo designers que vão trabalhar no dia a dia acabam perdendo isso, sabe? De tipo, pô, eu vou pensar aqui se realmente faz sentido eu só replicar ou se faz sentido eu ter uma coisa nova. Ah, tô com pouco tempo, coloco o que já existe mesmo e vai pra cima. Poxa, eu tendo a olhar que falta dar esse senso crítico mesmo, sabe? De, poxa, vamos pensar um pouquinho, sei lá, 10 minutinhos, vamos fazer uma reflexão aqui, vamos ver os prós e contras de só usar os mesmos componentes aqui. Será que tem espaço para isso ou não? Sabe? Falta um pouco esse olhar, assim, para algumas pessoas que são designers, sabe? E aí, para quem tá começando agora, que acompanha aqui o papo, eu acho que vale já começar com esse olhar crítico mesmo. E não que também vai sair fazendo componente novo, e o próprio Alarcon comentou sobre isso, mas refletir pelo menos, sabe? Pelo menos pensar um pouco ali, ao invés de só sair replicando, sabe? Eu tenho um pouco a ter essa percepção. Posso estar enviesado e tal, mas eu tenho essa percepção no dia a dia mesmo das coisas, em como as operações trabalham, sabe? E falta. Eu gostaria de ver pessoas mais críticas, até mesmo com o próprio design system ali, em pensar, em olhar, em raciocinar, em ver se é possível. Claro, a gente sabe que tem momentos que, não dá, a gente tá com um time mais apertado, precisa pôr no ar. Tá tudo bem, são momentos, né? Mas no dia a dia mesmo, né, na maioria dos casos, eu acho que ter mais senso crítico e trazer contrapontos ali sobre o que tá sendo feito, mesmo que com o design system, eu acho que pode ser um caminho aí da gente não ficar replicando e Ctrl-C, Ctrl-V de tudo, né? Eu acho que tem duas coisas aí. Um é que eu acho que o estar aberto a ouvir significa estar aberto a experimentar também, né? Eu e o Alarcon, por muitas vezes a gente discute, a gente briga no bom sentido, assim, né? Mas porque a gente tá tentando fazer uma coisa legal, né? Uma coisa bacana, que faça sentido para aquilo. E não simplesmente, não, vamos fazer assim, qualquer jeito ali, porque isso já funciona, vamos tocando, só faz desse jeito, né? Acho que ter essa abertura de poder ouvir, assim, acho que isso é mega importante. Eu acho que isso acontece pouco até dentro dos clientes. E uma outra coisa que acho que é legal da gente comentar também é sobre referências, né? Isso no design como um todo. A gente talvez procure as referências sempre no mesmo lugar, né? Então, todo mundo olha para as mesmas referências e aí acaba que você coloca todas essas referências no liquidificador ali
e começa a ir por um mesmo caminho. Acho que é legal também curar outras referências, olhar para universos que não sejam só de referências americanas ou de Londres, né, o berço do design ali. Tem muita coisa legal acontecendo em sites japoneses, chineses, enfim. Eu acho que abrir um pouco esse leque de referências é legal também. Muito bom. Galera, obrigado pelo papo aqui com vocês. Para mim foi super bacana ouvir um pouquinho a reflexão de vocês a respeito desse tema. Espero que vocês tenham curtido também. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo aqui gostou pra caramba. E eu gostaria de deixar agora o espaço para vocês divulgarem aí os sites de vocês, redes sociais. Vocês dois estão provavelmente aí em São Paulo, na capital. Então, para quem quiser, às vezes, chamar um dos Rodrigos aí para tomar um café presencial. Cara, eu gosto de uma padaria muito legal aí de São Paulo, fica perto da Paulista ali, que é a Bela Paulista, que fica aberta 24 horas. Essa padaria eu acho maravilhosa. É um pouquinho caro, mas é da hora tomar um cafezinho lá. Então, às vezes, quem quiser convidar aí os Rodrigos para ir lá tomar um cafezinho lá em São Paulo, presencial, ou trocar ideia com vocês pelas redes sociais, fiquem à vontade aí para divulgar aí o perfil de vocês, para que o pessoal consiga chamar vocês para trocar uma ideia. Primeiro eu convido a galera a olhar os nossos trabalhos ali da Future Brand São Paulo. A gente tem o site específico aqui da Future Brand São Paulo. Tem também o Behance. A gente convida também a galera a seguir aí no nosso Instagram, que a gente está sempre atualizando com projetos novos. Eu, pessoalmente, eu tô ali no LinkedIn, R. Valdevich. Eu sou um pouco antissocial nas redes sociais. Eu tenho até um Instagram, mas ele é dedicado aos meus projetos pessoais, aí um outro universo do design, que é projetos manuais, marcenaria, enfim. Então, não tem nada a ver com esse universo, então eu gosto de muitas coisas relacionadas ao design. Mas aí eu convido a galera a me procurar lá no LinkedIn, R. Valdevich. Fica o convite aí também, para quem quiser me adicionar no LinkedIn, Alarcon Rodrigo, acho que é fácil de me encontrar lá. Foi um prazerzaço também estar aqui com você, Luan. Pô, o prazer foi meu. Obrigado, Luan. Prazer, viu? Pô, o prazer foi meu, galera. Muito bom, realmente. Agradecer também a todos os nossos ouvintes, a galera que sempre acompanha aqui a gente no Papo de UX. Lembre de deixar o seu like, pegar o link também deste episódio, compartilha aí pelas redes sociais. Se for compartilhar lá no LinkedIn, lembra de me marcar lá, Luan Matheus. Marca aí também o Alarcon, marca o Valdevich por lá também. A gente quer saber a sua opinião a respeito dessa troca que a gente fez aqui nesse episódio, que vai ser muito bacana. Continuar a conversa, estender isso aqui pelas redes sociais é muito legal. E se você quiser também indicar alguém para trocar ideia aqui com a gente, manda lá no meu perfil também, Luan Matheus no LinkedIn. Se for no Instagram também pode mandar @papo de UX. Lembrando que temos aí o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que o link está na descrição deste episódio. Também tem o e-book das minhas amigas aí, Paola e Carol, sobre os 300 termos de UX. Então, se você tem dúvida aí sobre alguns termos e nomenclaturas que a gente fala sobre esse universo, tem esse e-book aí que eu tenho certeza que vai te ajudar e te auxiliar aí no seu dia a dia como designer. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio.